Fala galera do Fórum Nerd, aqui é o Vini, o advogado mais nerd do Brasil, e estamos aqui novamente para mais um episódio de multiplayer. E estou aqui novamente com o Felipão. E aí galera, tranquilo? Felipe aqui de volta, né, para falarmos de mais um jogão hoje. E estamos aqui também, galera, com um membro um dos mais antigos do Fórum Nerd, o Arthur Vale, mais conhecido como Parzi. Fala galera, aqui estou eu mostrando um pouco minha cara para variar, sabe? E é isso aí, Parzi. E hoje nós vamos falar de The Last of Us. Man, can't deny that view. Come on, this way. E antes de tudo, galera, quero pedir para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais. Instagram e TikTok, @Fórum Nerd, Twitter, /X, @Nerd_Fórum. E hoje, galera, como eu já disse, nós vamos falar de The Last of Us. Podemos dizer, uma saga de jogos um pouco polêmicos para alguns e adorados por muitos. E para dar início, né, a nossa pergunta, o jargão, qual a sua primeira experiência com The Last of Us, Parzi? Minha primeira experiência a minha memória sobre a respeito disso é um pouco nublada, sabe? Porque eu lembro que desde a época do lançamento eu já ouvia muito falar de The Last of Us por nome mesmo, de como era um jogaço, um dos melhores jogos a serem lançados e tudo. Sim. Só que aí é o seguinte, na época do lançamento, foi 2013, né? Foi. Pois é, eu devia ter uns 12 anos, e na época que eu ainda tinha um PlayStation 3, eu jogava mais jogos para criança, tipo jogos como Lego Marvel, Lego Batman, essas coisas. E eu não tinha muito interesse nesses jogos de zumbi, muito porque... Dava um medo, né? Dava um medo. Eu tinha medo de Resident Evil na minha época. Não, eu acho que até hoje, de certa forma, dá. Daí, um dia, quando eu fiquei mais adolescente, eu não consigo lembrar em que ano foi exatamente, mas eu lembro que eu estava no meu ensino médio, eu passei nas lojas americanas e encontrei esse jogo aqui por R$60 na época. E daí lembro de todo o pessoal que estava me falando que, nossa, esse é um jogão, é um dos melhores jogos que todo colecionador da PlayStation deveria ter. Eu comprei, mas eu comprei com um pouco de receio. Mas aí, no instante que eu comecei a jogar, e no instante que eu tô naquela parte com o Joe e a Tess, metendo porrada nos capangas daquele traficante, eu acho que o nome dele era Robert, né? Daí eu acho que era Robert mesmo. Daí eu completamente mudei de ideia e pensei, ok, esse jogo é maneiro. Agora eu gosto desse jogo. Foi ali que ele te convenceu, então. Uhum. E o seu, Felipeira? Qual que é a sua primeira experiência com The Last of Us? Você lembra? Assim, a primeira experiência que eu tive com The Last of Us foi lá em 2014, né? Só que eu não tinha o PlayStation 3, não tinha nenhum console da Sony. Tinha Xbox. Era o Play 2, tinha o Xbox 360. E aí no YouTube eu acompanhava o BRKS Edu, né? E aí eu vi um primeiro episódio, assim, né? Que ele postou a série. Aí achei legal e tal, mas depois nunca mais. Aí virou, decorrer dos anos, né? O pessoal falava do 1, do 2. E aí eu tive a oportunidade de jogar no PlayStation 3, né? Inclusive que era o seu PlayStation 3, tava aqui em casa, né? Sim. Aí tava aqui em casa e tinha o mídia física do The Last of Us Part 1. E aí, é um jogão que nunca tinha jogado, vi a oportunidade ali e comecei a jogar. Aí foi minha primeira... foi ano passado, ano retrasado, foi o meu primeiro contato, assim, jogando mesmo The Last of Us. E aí eu, assim, primeiras 2 horas de jogo eu já me apaixonei. É um jogo, assim, espetacular. Jogabilidade, a história, tudo. Você se considera um fã de The Last of Us? Eu me considero um fã de The Last of Us. A minha primeira experiência com The Last of Us foi no meu PlayStation 3, desse mesmo jogo, essa mesma mídia física que você está falando. Eu joguei, eu achei... Na época eu não conhecia os jogos online ainda, como Call of Duty, esses jogos mais frenéticos. Então eu consegui me prender bastante. Zerei o jogo, não platinei como Parzi, mas zerei tudo e gostei do jogo. Eu achei tipo um jogo diferente, uma mera semelhança com Resident Evil, né, que eu gostava, só que na época do Resident Evil, tipo, os primeiros, eu tinha um medo do caramba de jogar Resident Evil,
por conta dos zumbis e tal. E The Last of Us já era tipo uma pegada mais diferente, então eu consegui zerar antes do Resident Evil, inclusive. Sim. Mesmo essa parte dá até hoje, jogando essa voz, dá uma certa, como é que eu vou dizer, aflição jogando. Sim. Aquele momento de ser stealth, assim, pode fazer um ruído. Até hoje, Realmente. Não, só para constar, eu só platinei o segundo jogo. O primeiro eu ainda não platinei, não. Ah, beleza, então, parça. E dando seguimento aqui, já falando dos dois jogos, qual dos dois jogos você gostou mais, parça? Olha, essa é uma decisão muito polêmica, porque, Sim. olha, eu acho que no quesito de. Eu acho que no quesito de gameplay, desculpa, eu acho que eu tenho que dizer que eu gosto mais do segundo. É que eu acho que por ser mais novo, né? Pode ser, Não, tipo, considerado bem mais feito, eu acho. e também não é só isso, tem umas novas mecânicas aí que. Eu não sei se dá para chamar de mecânicas, tem umas certas habilidades que as duas protagonistas do segundo jogo, que no caso são a Ellie e a Abby, elas podem fazer, mas que o Joel não podia fazer no primeiro jogo por ele ser uma pessoa mais velha. E é claro que eu estou me referindo àquela habilidade que a gente tem de, assim, clica no R1 ou R1, eu não estou lembrando direito qual era, mas aí podia curvar e depois também podia agachar no chão e ia ficar arrastando. Sim. E sabe o que é engraçado? Eu lembro muito bem de ter visto os vazamentos polêmicos na época que diziam assim como certos momentos chaves aconteciam a respeito do jogo e assim eu confesso eu fiquei um pouco em choque quando eu soube daquilo. Eu até assim demorei para jogar esse jogo por causa disso porque assim no primeiro jogo a gente tinha aqueles momentos de medo, mas quando a gente estava com algum companheiro, fosse ele o Bill, ou fosse ele a Tess, ou fosse eles irmãos, dava para pelo menos dar uma sensação de segurança, por mais que você Segurança, sim, tivesse, eu concordo. por mais que você tivesse que passar. Agora, agora tem umas partes com a Abby e com a Ellie que, poxa, dá vontade de. Quando eu tô jogando lá, eu fico com as pernas cruzadas, só pensando, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Só quero terminar logo essa parte para chegar nessa parte que eu gosto mais, Passa pelo logo. amor de Deus. Passa logo, Passa pelo amor logo. de Deus. Não, e o fato de que o segundo jogo eles ainda inventam de colocar infectados que se escondem nas paredes também não ajuda. E do nada vem um sustaço. Real. Real. Você fica muito apreensivo. Dá uma sensação de Outlast, mais ou menos. E você, Felipão? Outlast. Qual dos dois você jogou mais? Jogou não, perdão. Qual dos dois você gostou mais? Assim, por conta do meu primeiro contato ter sido com né? Então tem essa coisa da memória mais afetiva, né? Do 1. E outra, a questão da história em si, não vou dar spoiler aqui do segundo jogo. Não, pô, lançou faz tempo, pode dar spoiler. Então, quando eu vi ali no começo do jogo que o Joel morre, logo no começo, totalmente eu desanimei de continuar vendo. Eu falei, não vou ver mais isso, não quero mais saber. Eu ia falar isso mais pra frente, mas é um dos reais motivos de eu preferir o 1 também. Assim, e aí aquilo me desanimou completamente. E aí o 1, que tudo que tinha no 1, melhoraram no 2, né? Todas as jogabilidades, as mecânicas, como o Pardes disse. Mas o 1 é o pioneiro, né? Essa revolução que teve, assim, nesse estilo de jogo. Eu não considero revolução não, viu, mano? Falar bem a verdade, eu não considero revolução não. Como eu disse, eu acho uma pegada muito Resident Evil. Resident Evil já fazia isso no PlayStation 1. Não, sim, claro, só que mudou, né? Tudo que tinha no Resident Evil, eu acho que eles pegaram e deixaram de uma forma melhor no The Last of Us. Mas só aproveitando aqui para atiçar um pouco o Brucinho, pelo menos The Last of Us teve adaptação boa. Sim, sim. Aí ele endoida. Realmente teve uma adaptação muito boa. Ao contrário, e vão refazer, né, do Resident Evil já, né? Pela milionésima vez, agora? Parece que agora, só que agora vai ter o personagem do Resident Evil mesmo. Leon? O nome dele? Leon, Leon. Vai ser ele. Estão vendo até o Ryan Gosling, parece, pra ser o Leon, alguma coisa assim. Minto. Ryan Gosling não. É o menino do... que fez o Soldier Boy agora, esqueci o nome dele. Jason Ackles? Ele mesmo. Ele mesmo. Eu vi isso.
Mas enfim, dando seguimento. Não. Mas assim, vocês disseram que desanimaram com a morte do Joel. Isso significa. Vocês têm ranço da Abby por causa disso, por acaso? Eu tenho. Demais. Eu tenho. Não. Olha, teve um outro programa que eu gravei com o Bruce uma vez, que também era sobre jogos. Daí, eu lembrei dessa parte do The Last of Us e, assim, vocês dizem que causa um desânimo e tudo, mas eu acho que é por isso que os jogos da PlayStation, essa é uma coisa que eles sabem fazer muito bem, que é o quesito da imersão. Porque quando você vê aquela cena da Ellie sendo, assim, dos caras ficando em cima da Abby e forçam ela a ver o Joel morrendo, você consegue sentir a agonia dela, você vê o rosto de desespero, pedido para ela parar, vê a agonia. Dá pra sentir a agonia na voz dela, tipo, como se a gente realmente estivesse incorporando a personagem, porque até há pouco então a gente estava incorporando a personagem, a gente tá jogando na pele dela e tá vendo tudo pelo ponto de vista dela. E eu acho que você cria o apego pelo personagem, assim como ela criou, tipo, pelo Joel. Eu acho que você cria o apego pelo Joel, assim como ela criou, tanto pela imersão mesmo, e você realmente tá vivendo na pele dela. Você acaba criando. Sim. Mas em compensação, eu vou logo avisando, eu sou. Olha, por favor, não joguem hate pra mim, mas eu sou um defensor da Abby, sim. Claro, mas assim, é que essa é a questão. Eu não acho que The Last of Us é uma história onde tem alguém que tá certo e tem alguém que tá errado. É um mundo onde tem pessoas que estão fazendo o que podem para sobreviver. Mas o que acontece é que no caso do segundo jogo, eles quiseram abordar essa temática de vingança e de como o custo dela acaba saindo alto demais. E, assim, pode ser coisa só minha, mas da primeira e da segunda vez que eu joguei o jogo, tem uns breves momentos que me deram a entender que a Abby, lá no fundo, ela pode ter se arrependido de ter matado o Joel. E eu digo isso porque logo no começo do jogo, quando ela tá fugindo daquela horda de infectados, tem um breve momento onde o Joel dá um tiro na cabeça de um infectado que estava prestes a matar ela. E, na minha opinião, aquela cena, ela não foi à toa. Porque logo depois, mesmo ela tendo matado o Joel e pensado que ela conseguiu essa satisfação que ela teve, ela ainda continua a ter pesadelos do pai dela, que foi assassinado pelo Joel. Daí, mais tarde, quando ela é resgatada por aqueles outros cicatrizes, aqueles guris, e ela tava que acabaram salvando a vida dela também, ela também estava mostrando uma disposição para simplesmente abandonar eles. São meus inimigos, são da minha facção inimiga, não tem com que me importar. Só que daí ela continua tendo os pesadelos, e quando ela finalmente consegue salvar esses moleques, arranjando os equipamentos para amputar o braço da menina, que acabou sendo martelado, aliás, coitada dela, inclusive, os pesadelos dela finalmente acabam e ela finalmente consegue ter uma boa noite de sono, onde ela consegue lembrar do pai dela de uma maneira positiva. Então, para mim, é isso que torna a Abby uma personagem interessante para mim, sabe? Tipo, eu não vejo ela como santa, mas eu consigo, assim, eu não desgosto de acompanhar a jornada dela. E acaba meio que humanizando mais a personagem também, né? E levando, tipo, mostrando o que levou a ela a essas atitudes, né? Sim. Faz sentido. Cena, como ele citou agora, que é segurando a Ellie, né, pra ver o Joel morrer, o impacto que aquela cena causa pra quem é fã mesmo de The Last of Us é muito grande. Né? Não, inclusive eu não sei se você... Não, perdão. Pode falar. Não, perdão. Inclusive, logo no comecinho do Fórum Nerd, quando a gente começou a investir mais no canal, eu acho que um dos primeiros programas de entrevista que o Bruce chegou a fazer foi uma entrevista com a própria Luísa Casperi, que é a dubladora brasileira da Ellie. E depois a gente gravou um podcast presencial com ela. Eu estava presente nesse. Foi com ela e com o marido dela, o Rodolfo Novas. São meus amigos hoje em dia. Isso que eu ia falar, entendeu? Dá parabéns aos dubladores ali, que é o Luiz Carlos Percy, né, do Joel. Do Joel. E a Luísa Casperi, que você teve o privilégio de poder conhecer, né, e conversar. E me tornar amigo. E tornar amigo. O trabalho que eles tiveram ali que eles desenvolveram ali foi fenomenal. Faz toda a diferença. Eu gostei muito também. E eu acho que, tipo, nessa cena da Ellie, mantendo essa cena, tipo, ela não querendo olhar, e eu tava junto, tipo, não querendo olhar também. Eu falei, não olha, não mostra. Pelo apego que a gente cria pelo personagem mesmo. Demais. E mantendo nessa linha, Pardi, pra você, qual é o melhor personagem da Last of Us? Putz, o melhor personagem? Eu acho que são os personagens principais mesmo, que no caso o Joel, a Ellie e até a Abby, que eu confesso que você... assim, como eu falei antes a respeito desse negócio da imersão da PlayStation, que é um negócio que eu acho que
todos os sucessos da PlayStation conseguem fazer muito bem, a gente realmente sente que está incorporando esse personagem. Por isso que a gente acaba assim simpatizando mais com eles e até criando um apego, como vocês sentiram. Mas eu acho que também tem um monte de personagens muito interessantes que a gente conhece ao longo dessa jornada. Mas tipo, eu lembro que no primeiro jogo, olha só a ironia. No primeiro jogo, eu tinha muita agonia de enfrentar os infectados. Tipo, eu sei que os inimigos humanos tecnicamente eram mais perigosos, mas eu preferia enfrentar eles do que os infectados. Porém, assim, minha parte favorita do primeiro jogo era justamente todo o capítulo da cidade do Bill, que é onde tinha mais ação. E essa é a parte onde mais tem infectado. Demais. É real mesmo. Eu acho que é uma das partes mais difíceis do jogo também. Eu acho que a mais difícil é aquela, perto do final do jogo, que ele tem que atravessar aquele túnel todo, com baiacu, com instaladores, e, nossa, aquela parte ali do 1, velho, meu Deus do céu. Agora, no 2, tem dois personagens de quem eu sinto muita pena mesmo, mas que eu senti que eram dois personagens que foram jogados nessa história que acabaram sofrendo com as consequências do protagonista, que no caso no caso da Ellie, eu acho que foi o Jesse, e no caso da Abby foi a Yara. O Jesse porque, tipo, ele é o ex-namorado da Dina, que era a namorada atual da Ellie, e, assim, pra quem não sabe, depois que o Joel morre e a Ellie vai, assim, procurar o Tommy lá em Seattle, a Dina vai junto, só que no meio do caminho ela acaba descobrindo que tá grávida e tudo, e pouco tempo depois o Jesse aparece dizer... o Jesse aparece dizendo que ele foi enviado lá para ajudar ela, para proteger e tudo. Então, poxa, o cara, ele gostava do Joe também, mas ele não estava lá porque ele queria vingança, assim como tudo. Era só porque ele queria ajudar as amigas. E ele acaba morrendo de uma forma muito Brutal crua, também. sabe? Sim. Mas, assim, a morte dele foi boa, porque eu acho que é assim que a morte é na vida real. Tipo, ela não é dramatizada como muitos filmes fazem, ela simplesmente acontece e pronto. Agora, no caso da Abby, quem eu sinto muita pena mesmo é a Yara, que é a irmã mais velha do Levi. Porque, poxa, nossa, inclusive toda essa história me faz ter muita raiva desse moleque, o Levi, porque é o seguinte. Primeiro que depois que eles estavam a Abby de ser crucificada lá pelos serafitas, ela acaba tendo o braço martelado, ela não consegue mais lutar. Daí a gente passa por essa jornada toda, entra num prédio lá que era um dos esconderijos dos serafitas, daí vai lá nos fundos deles, onde está repleto de infectado, a gente tem que andar com eles e tudo. Daí quando a gente finalmente sai desse prédio, a gente entra em um outro hospital abandonado que está cheio de infectado, e até tem um mutante bizarro chamado Rato Rei. E quando a gente finalmente consegue os materiais e amputa o braço da menina, sabe o que acontece? Esse moleque, ele vai até a mãe, a mãe que é super conservadora, que até tenta matar ele, para dizer, não, ela é boazinha, tem que convencer ela a ir embora com a gente, tudo. E o que acontece? Essa altura do campeonato. Ela acaba morrendo, ou seja, todo o sufoco que a gente acaba passando para salvar a vida dessa menina foi em vão. Em vão, em vão. Eu acabo tendo muita pena dela, porque tudo que ela queria era só proteger o irmão, poxa. Esse mesmo irmão foi burro bastante para causar a morte dela. Pois é, ela só queria salvar o irmão que o mesmo causou a morte dela. É muito complexo, Demais. É tudo interligado, querendo ou não. E pra você, Cooper, qual é o melhor personagem? Assim, esperado, né? Mas eu acho que o Joel, pra mim, ele é o melhor personagem, porque Me too. logo no começo do primeiro, né? Mostra ele lá com a filha dele, com a Sarah, e do jeito que acontece a morte da filha dele, se dá esse salto de 20 anos, vemos que acabou com ele virou outra pessoa e tal. Sorte que ainda ele tinha o irmão, o Tommy, né? Senão... Então, todo esse desenvolvimento do personagem, até, infelizmente, a morte dele no 2, é o que faz ele ser meu personagem preferido. Ele morre no começo do 2, mas mesmo assim ele fica até através de flashbacks ele aparece no Sim. jogo. Eu concordo, eu acho que é o meu personagem favorito também. E você acaba vendo a evolução do personagem, tipo, no final do 1 mesmo, que ele tá levando a ele como se só fosse um pacote, uma entrega, só que ele acaba criando um apego sobre a Ellie e lembrando da filha dele. Então ele acaba salvando ela e deixando de salvar o mundo, no caso, né?
Não, isso que você falou foi interessante, porque uma vez eu vi uma entrevista do ator americano que faz o Joel, o Troy Baker, que quando ele foi jogar o jogo, ele entendeu da certa maneira que pro Joel ele salvou sim o mundo, só que o que acontece é que aquela garotinha para ele era o mundo. Exato, ele Sim. salvou o mundo dele, né? Uhum. Sim, eu concordo também. Perdido. Não entendi, Felipe. O outro já tava perdido, ele tinha que salvar. Eu faria o mesmo. Eu, na pele dele, Eu, eu faria a mesma coisa. eu tenho um sentimento dúbio por isso. Eu acho que eu não faria, cara. Eu colocaria a mão na consciência e. Só que uma coisa é falar, outra coisa é E outra fazer, tava né? na- Exato. E dando seguimento, o que você achou da série, parça? Da série The Last of Us? Olha, eu dou graças a Deus que ela foi feita justamente pela HBO, porque, tipo, a HBO falando como eles fazem TV de qualidade, inclusive essas últimas semanas a gente tem feito cobertura da série do Pinguim através de críticas no Sim. nosso site. Aliás, inclusive essa semana que a gente está gravando vai sair o final da série. Olha só, esse aqui é o padre do passado que não sabe o que acontece no final da série do Pinguim ainda. Mas, tipo assim, eu acho que é que assim, tem toda essa questão da maldição das adaptações de games, que a gente sempre reclama por quando eles fazem algo muito de diferente, mas eu, como fã, eu fiquei para lá de satisfeito com o que eles fizeram com a série da HBO. Mas assim, eu ouvi algumas críticas de que eles não fizeram, de que não teve tantas mudanças assim, mas assim, sei lá, eu acho que a direção foi muito boa, eu acho que o Pedro Pascal e a Bella Ramsey assim, encaixaram como uma luva pro Joel e pra ela, eu acho que as atuações deles estavam perfeitas, mas assim, eu, como eu sou fã, agora para citar um pouco o Charlie, que eu acho que ele disse que eu sou o escravo da dublagem, mas assim, eu fiquei muito, sei lá, eu acho que eu dei um gritinho de fanboy quando eles anunciaram que os dubladores dos jogos também iam dublar os personagens na série. Eu gosto também. E tinha até gente que dizia que a voz do Luiz Carlos Percy não ia combinar com o Pedro Pascal, mas eu Pedro discordo. Pascal. Eu discordo também. Discordo É. completamente. Até porque eu não tava vendo o Pedro Pascal ali. Eu realmente tava vendo, tipo, o Joe ali. É uma parada meio bizarra. Eu acho que não combinaria com outra voz. Não, meu. E você vê como eles recriaram assim, os momentos chaves do jogo assim, com tanta perfeição, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que eles não tomaram liberdades criativas com algumas coisas, como no caso do episódio do Bill e Frank, que eu acho que é um dos episódios mais polêmicos, mas também é um Sim. dos mais aclamados da série, porque, assim, tem toda aquela questão de ter sido polêmico porque era um romance Mudaram gay e bastante tudo coisa, mais. né? Não é nem que. Mudaram a principal coisa que eles mudaram é que é o seguinte: na cidade do Bill era infestada de infectados, mas na série era só ele e o Frank. Eu acho que até o jogo dava uns indícios de que ele tinha uns sentimentos mais fortes pelo Frank dele, embora o Frank do Sim. jogo apareceu presencialmente. Mas o que eu gosto naquele episódio é que ele mostrou que, mesmo com tudo que aconteceu no mundo, ainda tiveram duas pessoas que conseguiram ter uma vida feliz. Não, realmente. Eu concordo também. Mesmo mudaram, mas fizeram uma boa adaptação. Não foi algo ruim, não. E eu não vejo, tipo, que esse romance atrapalharia ou mudaria alguma coisa na série, deixaria a série ruim ou melhor, no caso. Até porque Eu era um acho que não. personagem. Sim. E o que você achou da série, Felipe? Assim, eu gostei da série, né? Eu já tinha jogado o primeiro jogo, visto o segundo, e aí fui analisando, né? Foi isso, né? Tava com o pé atrás, né? Justamente por isso que o Pardo disse, essa má fama que tem, né? De jogos adaptados para séries e filmes. Mas, assim, me surpreendeu. Eu não esperava que ia ser tão boa, né? Mas é a HBO, né? A HBO é sempre alta excelência, assim. Sim. Os atores, a Bella Ramsey e o Pedro Pascal, eu gostei. E assim, eu quero ver na segunda temporada, né? Como vão fazer, se vão mudar, porque eu acho que, não sei. O pessoal que não jogou os jogos e vai assistir a série, qual vai ser a reação deles quando vê o que acontece no segundo jogo? Então eu acho que eles teriam a mesma reação que nós que jogamos, vimos o que acontece, que é, não vou mais jogar, não quero mais saber. Se fizerem isso no começo da série, eu acho que o pessoal vai parar de assistir. Não sei. Ou pode ser que perca o hype. Então, pode ser que Ou muda será alguma que não? Não, teve coisa um. final. É engraçado você dizer isso, porque teve um episódio do Pauta Quente
é um podcast semanal de notícias que eu costumo gravar com o Charlie de vez em quando o Bruce não pode, ou seja, quase sempre. Quase sempre. E, assim, no episódio onde a gente começou do trailer da segunda temporada de The Last of Us, eu até falei brincando que apareceu mais Joel nesse trailer do que em toda a campanha de marketing do The Last of Us Parte 2. E, assim, tem uma crítica que eu tenho em relação à história, que não é nem aquelas questões polêmicas que todo mundo costuma abordar em relação sobre quem morre, quem vive, ou quem não desmorre, sei lá, Sim. que é a respeito de... Eu acho que um problema que a história de The Last of Us 2 tem é que tem muito flashback nela. Eu acho que seria mais... Eu, pessoalmente, eu fico me perguntando se a história ia fluir mais se ela tivesse uma narrativa mais linear, se aí já começasse com aqueles flashbacks e depois descobrisse por que a Ellie tá irritada com o Joel logo no começo do jogo, como eles acabaram fazendo. Mas sei lá, eu acho que talvez pode ser um negócio que eu quebre a cara e que eles acabam fazendo bem na série também, mas eu não sei. Veremos. Confiaremos na Max. O Parzi que elogiou a Max, que é um grande fã da série das Disney também, né, Parzi? Adorou a série de Agatha. Nossa, eu adorei aquela cena onde a Agatha aparece, é hora da Agatha. Que acaba. O Parzi, dando segmento aí e pegando um gancho do que você falou, seria isso alguma coisa que você mudaria nos jogos? Isso que você falou seria o que você mudaria nos jogos? Olha, eu não sei se é um negócio que... Eu não, sabe, eu acho que não tem nada nos jogos que eu faço tanta questão assim de mudar, sabe? De mudar, você acha que é tudo... Acontece que tinha que acontecer e isso forma a história... Deixa a história melhor. É, tipo isso. Tipo, o Charlie, ele vai dizer que The Last of Us é um dos poucos jogos que fizeram ele chorar na vida. Que ele disse que ele zerou no PlayStation 4, sabe? Sim. Não, ele zerou no YouTube. Aí, ó, o zerador de jogo de YouTube aí também, o Felipe. Mas sei lá, eu acho que eu não... Porque assim, eu acho que é muito diferente você ver um jogo através da perspectiva de outra pessoa jogando no YouTube e você jogar esse mesmo jogo para ter sua própria experiência. Porque, de novo, é toda aquela questão de você incorporar o personagem em tudo. Sim, eu acho totalmente diferente. E assim, sei lá, pode até ter sido algumas coisas... Não, pera, eu acho que tem uma coisa... Não que eu necessariamente mudaria, mas que tem um furo de roteiro no segundo jogo que eu nunca reparei antes, que eu só reparei quando eu vi um outro vídeo que falava sobre esse jogo, que é a respeito daquela personagem, a Mel, você sabe, né? Aquela amiga da Abby que tá grávida. Sim. Pois é, a gente só descobre que ela tá grávida quando a gente conhece a Abby no começo do jogo. E é quando a gente conhece a Abby que ela também acaba descobrindo que essa Mel tá grávida. Só que daí depois, quanto tempo se passou entre a morte do Joel e o momento em que a Ellie decidiu ir atrás dela? Eu não faço a mínima ideia, tipo, acho que acaba até sendo um furo, talvez. Ou eu não lembro, não devo ter prestado muita atenção. Mas só que daí os 3 dias de Seattle, tanto da Abby quanto da Ellie, quando a gente finalmente reencontra a Mel, ela já tá com uma barriga de quase 9 meses. Então o tempo passou só pra ela, né? É um universo paralelo, no caso. E você, Cooper, o que você mudaria nos jogos? Ou não mudaria nada? Eu, assim, tudo que tinha para acontecer aconteceu da maneira correta, sabe? O jogo só é o que é justamente porque foi do jeito que foi, né? Não tem o que dar, assim. O jogo para mim, uma das melhores obras, assim, da última geração do PlayStation. Eu, se eu pudesse, eu mudaria a morte do Joel, mas eu não sei como faria uma segunda narrativa pro jogo, porque praticamente não aconteceria The Last of Us 2, né? Sim. Teria que reescrever a maioria. Pode falar, parceiro. Mas sabe o que é engraçado? Toda vez que eu chego no final do The Last of Us 2 e eu lembro das partes que mais me deixaram nervoso, e eu percebo, caraca, eu consegui finalmente chegar no final. Eu meio que acabo sentindo um certo orgulho de mim mesmo, por causa de tudo que eu passei antes. Mas, assim, mas eu também fico pensando no lugar onde a Abby e a Ellie acabaram terminando. Porque, tipo,
assim, o jogo conseguiu passar a mensagem que eles queriam. Tipo, como é que era mesmo o ditado do Seu Madruga? Assim, a vingança nunca é plena, mata a alma e Mata a alma e envenena. envenena. É, Sim. e daí quando ela volta para aquela fazendinha dela, assim, a Dina não tá mais lá, o bebê não tá mais lá, tá tudo vazio e, assim, ela perdeu tudo e só tá vagando o rumo dela. E eu não sei o que aconteceu com ela exatamente. Agora, eu tô muito curioso mesmo para ver se a Abby realmente conseguiu encontrar aqueles outros vagalumes que disseram que ainda estavam por aí. E eu acho que eu queria muito ver como é que um terceiro jogo ia desenvolver essa premissa, para finalizar logo essa história. Sim, eu também acho. Pode falar. Interessante que você falou é a questão do ditado do Seu Madruga, né? Que ela volta lá pra fazenda e, assim, a única coisa que o Joe, de certa forma, tinha deixado pra ela, que ensinou ela a tocar violão. E essa vingança levou ela, né, ao ponto daquela briga com o final, com a Abby, que ela acaba perdendo os dedos e não consegue mais tocar violão. Que é a única coisa que o Joe deixou assim pra ela, né? A única memória, uma memória afetiva, assim, dela, que não tem mais como produzir, não tem mais como fazer. Violar tocão, né? Nossa, agora que você falou, eu não sei porquê, mas isso me lembrou de umas coisas, a gente pode abordar esse negócio, essa tendência que a Naughty Dog tá tendo de lançar mais remaster do que jogo novo? Sim. Eu acho que eles estão vivendo na memória afetiva de todo mundo, né? Ganhando dinheiro em cima disso. É só isso Não, que resta. não, primeiro teve o remake do primeiro jogo que, assim, eles mesmos tiveram e assim, eu confesso, eu não acho que ele vale a pena considerando o preço dele e tal, mas visualmente não dá para negar, é um jogo muito bonito. Não, Tipo, sim. eu até me atrevo a dizer que os gráficos, assim, sei lá, até de Uncharted 4, fazem os gráficos do primeiro The Last of Us parecerem os gráficos de Uncharted 3, para vocês terem ideia. Real. Pior que é verdade Mas, mesmo. É uma mas, evolução bem grande e notável. mas assim, você vê os vídeos dele justificando dessa versão do remake, no caso The Last of Us Parte 1, eles dizendo, agora tem um modo melhor de fidelidade, tem agora os personagens se movem de um jeito que é mais fiel à performance real dos atores. E claro que tem umas adições legais, como, assim, por exemplo, a descrição de áudio. Eu acho que essas questões de acessibilidade é uma coisa muito boa que os jogos mais modernos da PlayStation e que outras indústrias têm feito, que assim, é bem legal para as pessoas perceberem, mas assim, no meu caso, que é uma pessoa que já jogou o primeiro jogo, sabe que não tem muitas grandes mudanças, eu acho que acaba não valendo tanto a pena assim pelo preço. Agora, outra coisa que eu achei um pouco sacanagem com que eles fizeram com o remake, com o remaster do segundo jogo, que esse pelo menos eles tiveram a pachorra de chamar de remaster, que é o que realmente era, é que eles disseram que eles adicionaram um negócio chamado níveis perdidos, que praticamente conteúdo deletado dos jogos, mas só que daí é só você andando com uma L ou umas areazinhas, daí tem uns pontos onde começa a tocar um áudio dos criadores do jogo explicando qual era a nossa intenção com essa cena, por que a gente acabou deletando elas no jogo. E tipo, eu até pensei, será que eles estenderam um pouco a história? Será que eles adicionaram mais coisa aí? Mas não, e tipo, Não, eu só acabo. fizeram isso. E tipo, poxa, você tá mexendo com cara de otário, né? Porque, tipo, eu acho Só que no caso pode. do 2 nem tem tanta. Eu acho que no caso do 2 nem tem tanta diferença gráfica assim, né? O que acaba Nada, tornando isso mais insultante ainda. nada. É só realmente para vender. E eu nem sei quanto saiu, mas não deve ter saído, tipo, menos de R$ 300. Não, se tratando de PlayStation 5, duvido que tenha saído. Nossa, Eu, saudade da época que um jogo no lançamento custava 250. sim, e eu achava caro na época ainda. Se eu soubesse, não teria reclamado. Eu tava até dando risada antes que eu concordo com quase tudo que você falou agora, rapaz. Eu faço as suas palavras as minhas. E chegando ao final aqui, Party, qual a sua opinião sincera dos jogos? Olha, eu acho que no caso do primeiro The Last of Us, na minha opinião, ele tem uma das melhores histórias já contadas em toda a mídia. E eu acho que, assim, é tudo aquilo que as pessoas falam, tipo, um must play para todos os fãs da PlayStation, um dos melhores jogos já feitos. Assim, e tudo bem, pode até ter aquele receio para quem não gosta muito de jogos de terror, mas eu não sei porque eu nunca consegui enxergar The Last of Us como um jogo assim de terror, por mais que tenha aqueles momentos que dá Sim, assim que dão medo pra gente, porque
assim, eu acho que toda a jornada, todas as partes todos os momentos mais legais da gameplay, os momentos mais marcantes do jogo, compensam muito pela experiência e assim, é isso, né? Sim, eu concordo. Tipo, Felipe, pra você, qual que é a sua, vou deixar a minha por último. Qual que é a sua opinião sobre os jogos? Não, quer falar a sua? Pode falar a sua. Não, eu vou finalizar porque a minha opinião, como eu disse, é polêmica. É polêmica. Acho que eu já sei qual é, mas é assim, os jogos, tanto um quanto dois, são assim, um completa o outro, né? Mais que tenha muita crítica sobre até a morte do jogo, que nós dois não somos contra. Tanto é que o jogo no 2, assim, ele te força a criar uma empatia assim pela Abby, né? Que o jogo faz você ficar jogando com ela. E você fala, não quero jogar com essa mulher. E assim, The Last of Us são dois ótimos jogos que, na minha opinião, são melhores que os Uncharted, né? Da mesma empresa, a Naughty Dog. Para mim, The Last of Us é melhor. E são jogos, assim, para mim, o 1 ainda é melhor que o 2. Então eu dou nota 10 pro primeiro e nota, acho que 8 pro segundo. Não, uma perguntinha, Felipe. Eu sei que eu acabei de esculachar o remake Sim. do primeiro jogo agora há pouco, mas me diz uma coisa, se te dessem de presente o remake do primeiro jogo, você jogaria? O remake? Fácil. Jogaria. Não dá pra... Inclusive, eu até fiquei sabendo que ele entrou no catálogo do PlayStation Plus. Eu acho que vale mais a pena isso do que comprar só o jogo mesmo, né? Sim, eu acho. Eu nem sabia que tinha entrado no catálogo. Entrou Depois no dá pra catálogo. baixar. Lembra que nós estávamos vendo lá na... Ah, foi mesmo. É verdade. Parce, se você tivesse que dar uma nota para os jogos individualmente, qual a sua nota? Eu daria 10 pros dois tranquilamente. 10 para os dois tranquilamente? Aham. E assim que começa a minha opinião. Eu já quero pedir desculpa para vocês, para os dois, e pedir para não derem hate em mim. Mas eu acho The Last of Us um jogo superestimado pra caramba. Nossa. Juro por Deus. O Felipe sabe disso, que eu falo isso pra ele desde sempre, que ele, nossa, vai lançar a série The Last of Us. Esse jogo é incrível. Eu falei, cara, né, eu não acho tudo isso. Eu não acho tudo isso. Eu Mas acho por um quê? bom jogo. Eu acho um bom jogo. Eu acho um bom jogo. Mas eu não acho uma obra-prima. Nossa, a história em si é boa, mas juntando tudo, beleza, que é um jogo do PlayStation 3, tudo, não é uma gameplay fluida pra mim. Eu acho um jogo tanto um pouco lento, às vezes, repetitivo. Nesse ponto E eu eu, concordo. eu acho que. Eu não sei se daria pra fazer melhor, mas eu acho superestimado. Eu não acho tudo isso. Eu não sei se é porque eu nunca fui, tipo, gostava de Resident Evil, mas até pelo meio tudo eu nunca fui um grande fã. Mas eu não acho tudo isso uma obra-prima, um jogo para você pode chorar com a história, que é uma história emocionante, tem mortes, que é coisa que abala todo mundo, mortes de pessoas que nós gostamos, mas eu não acho um jogo, meu Deus do céu, eu prefiro 1000 vezes God of War do que The Last of Us. Eu acho, tipo, pra mim não é nem mesma prateleira. Pra mim não é nem mesma prateleira. Engraçado você mencionar isso. Porque É engraçado você mencionar isso, porque aquela história de como eu comprei o primeiro The Last of Us, sabe outro jogo que também estava na promoção? Ah, O God of War 3 só por R$ 50. e você preferiu The Last of Us? Não, eu acabei comprando os dois jogos depois. Aí, tá ótimo. E se tiver que escolher um deles, qual você escolheria? Eu acho que. Eu acho que o The Last of Us 1, porque eu não tenho todo esse apelo nostálgico pro God of War 3. Tipo, não me entenda mal, eu acho o God of War 3 um jogo muito divertido, mas assim, eu acho que em questão de apego, eu tenho muito mais pro The Last of Us 1. Se bem que eu acho que eu gosto mais dos jogos modernos de God of War do que. Assim, Dos eu acho que antigos? até. Não, não. Se bem que eu prefiro que assim, os God of War mais recentes eu gosto mais do que The Last of Us. Ah, sim, pra mim, então, nem se compara. Eu realmente, tipo, eu sei que minha opinião é raríssima, se não for a única, mas eu realmente acho um jogo super, sei lá, não acho tudo isso. Eu acho um bom jogo, um jogo legal,
um jogo que se alguém me perguntaria, você acha que eu devo jogar? Eu falo, lógico, deve jogar, com certeza, é um bom jogo. Mas eu falar, puta, top 3, meio, não é, nem de longe, muito menos de Mas eu perto. espero que o The Last of Us é um clássico do PlayStation. Puta, eu Não, não isso- acho. E eu não coloco. Não coloca? Nossa, é porque assim, quando eu penso na PlayStation, eu penso nos principais mascotes deles. Eu penso nos principais mascotes deles e eu tento pensar quais eles são, na minha opinião. Daí, claro, eu penso no Kratos, eu penso no Nathan Drake, eu penso até mesmo na Eloy do Horizon, eu penso no Jin Sakai de Ghost of Tsushima e com certeza eu penso no Joey e na Ellie. Sim. Acho que o Homem-Aranha também vai. Eu acho Como é recente agora, né? Mas o pessoal não tem essa. É. Porque vem dos filmes, né? Que depois vem os jogos. o Crash pra mim entra. O Crash é clássico demais. O Crash Eu coloco. Pode falar, parça. Né, que é engraçado que o Crash Bandicoot, ele não é mais da Naughty Dog, né? Eu acho que não, venderam, ó, teve até o rolo do... Vai sair um vídeo, inclusive, um episódio de multiplayer, a gente falando sobre Crash. Se eu não me engano, se não for o próximo, Se não for, é um dos dois. Eu não sei se sai ele primeiro ou de Mortal Kombat. Opa, você disse Mortal Kombat? Eu tinha até esquecido. O Bruce falou pra mim na hora. O parça vai ficar louco com esse vídeo. Nossa, não, então, ó, já tá confirmado minha volta pra esse programa, viu? Confirmado, parça. Não, mas se bem que tá... Ó, eu falei isso até no vídeo. Tá gravado, tipo, já tá gravado esse de Mortal Kombat, só que a gente vai fazer uma parte 2, tipo, explicando detalhadamente. Aí eu falei até pro Bruce que a gente ia trazer, tipo, um especialista pra falar mais jogo. Porque nós dois não somos, tipo, os especialistas de Mortal Kombat. Eu falei, tá até nas mensagens, eu falei, a gente vai chamar o Pards pra falar detalhadamente do jogo. A gente ficou devendo alguns pontos da história, alguns detalhes, entendeu? E eu tenho certeza que você sabe. Não, pode apostar que eu sei de tudo. E olha que ultimamente as pessoas têm criticado a história de Mortal Kombat. Eu só tô curtindo lá porque, assim, eu sou fã assim, digamos que tem muita fanbase de game que tem essas comunidades com opiniões polêmicas e, assim, infelizmente Mortal Kombat acaba sendo uma delas. Sim, sim. Então o Pards é confirmado na parte 2 de Mortal Kombat. Beleza? E é isso, galera. A gente vai chegando a mais um fim do episódio multiplayer. Hoje nós falamos de The Last of Us. E eu quero pedir para vocês de novo se inscreverem nas redes sociais: Instagram, TikTok, @ForumNerd, Twitter /X, @Nerd_Fórum. E quero agradecer aqui a presença do Parzi. Brigadão, Parzi, pela presença. E esperamos você mais vezes aqui. Felipão, mais uma vez. E aí, Felipão, o que você achou? Sempre uma honra. O que você achou desse episódio? Foi um prazer aqui, foi um episódio fenomenal, né? Junto aqui com o Parzi, que manja muito de The Last of Us, né? E espero que podemos voltar mais vezes aqui para gravar, né? Nós três juntos aqui. Muito bom. E é isso aí, galera. Até a próxima. Não deixem de se inscrever no nosso canal, deixar o like. E é isso, galera. Valeu! Tchau, 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 pessoal. The Last of Us melhor que Falou. Resident Evil. Toma, Bruce. Tchau. Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. I swear.